para vocês o que ensina Manifesto do Partido Comunista, a Bíblia e Ellen White. Você pode pensar assim, o Leandro vai falar sobre política, mas eu quero pedir que você seja inteligente e faça uma diferença. Primeiro, nós vamos ver uma diferença entre política e apologética, são duas coisas totalmente diferentes. Nós vamos comparar as três obras, o Manifesto do Partido Comunista de Karl Marx, Bíblia e Atos dos Apóstolos, de Ellen White. E a terceira pergunta, é possível ser um cristão coerente marxista? Veja, eu não vou falar aqui, brigar com ninguém, nada disso. Mas eu vou falar não aquilo que você quer ouvir, eu vou falar o que você precisa ouvir, é diferente, né? Então eu espero que você seja inteligente primeiro para fazer uma diferença. Quando você fala sobre política, você discute partidos, discute candidatos e pode até falar de ideologias. Mas não é isso que eu vou fazer aqui. O que eu vou fazer é apologética. O que é apologética? Ela é uma disciplina da teologia que significa essa palavra, né, no grego, defesa. Então, a apologética é a defesa racional da fé cristã. É graças a essa disciplina que teólogos e filósofos cristãos, por exemplo, desenvolvem argumentos filosóficos, científicos e bíblicos para alcançar um ateu, para alcançar uma mente secularizada. Então, a apologética ela faz parte da evangelização. Então, a apologética não é você sair brigando com os outros, é você discutir ideias. E aqui que entra o detalhe. A apologética, além de ser defesa racional da fé, ela discute doutrinas e ideologias. Então, são duas coisas muito diferentes e eu não gostaria que a você, ao final da palestra de hoje, ou das outras, dissesse assim, o Leandro da Novo Tempo veio falar de política. Sinceramente, se você disser isso, eu vou duvidar da sua inteligência. Porque eu não estou discutindo partido, eu não estou discutindo candidato, eu estou fazendo uso da apologética para discutir doutrinas ou ideologias. Este é o papel da apologética. Agora, se você quiser confundir apologética com política, aí, se você quiser permanecer aí na ignorância, o problema é seu, eu não posso fazer nada por você, só Deus. Então, separe as duas coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aí você vai ter o coração mais aberto e apto para entender os conceitos que eu vou te passar aqui. Tá? Se você misturar com política, aí você está mal na jogada, aí você é um analfabeto funcional. Desculpe a sinceridade, um analfabeto funcional é aquele que lê e não entende o que lê, que escuta e não entende o que escutou. Então, está bem claro agora. Vamos lá. Por que eu vou fazer apologética? Porque Paulo, a Bíblia, manda fazer isso. Então, o que Paulo diz que ele fazia nos dias dele e que o cristão tem que fazer hoje? Eu coloquei aqui na nova versão transformadora, 2 Coríntios 10, 4 e 5. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Então, o cristianismo não é só falar que Jesus é bom, que Jesus me ama. É mostrar que Deus é justo, mas é também você lidar. No cristianismo, você não lida só com as flores. Num jardim, se você quiser mantê-lo, você tem que lidar com as flores, mas também com as lagartas. Se você pensar assim, não, vou deixar as flores lá e só vou irrigá-las e cuidar delas, e você não mexer com as lagartas, elas destroem o jardim. É a mesma coisa apologética. A apologética lida com as lagartas. E se ela não lidar com as lagartas, as ideologias, as heresias, as doutrinas falsas vão destruir o jardim que é a igreja. É por isso que Paulo leva a sério esse assunto. Derrubar fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. E Paulo diz assim, destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Isso aqui que é apologética. E é isso que eu vou fazer aqui, com base na palavra de Deus. Então vamos comparar esses três livros, porque o que acontece, queridos? Muitos seguem ideias
de Karl Marx sem nunca terem lido o Manifesto do Partido Comunista. E nem mesmo o livro O Capital. Então é a mesma coisa eu dizer assim, eu sou um cristão, mas nunca li a Bíblia. Que cristão é esse? Não tem lógica. Então você tem que saber, você tem que conhecer aquilo no que você acredita. Né? E para nós vermos se tem harmonia, coerência entre a revelação profética e essa obra de Karl Marx e Engels, que era o amigo dele, que era, por acaso, né, burguês e que sustentava ele. Engraçado, Karl Marx também foi sustentado pela esposa durante 15 anos. Ela trabalhava, ele só escrevia. Essas 3 obras nós vamos fazer uma comparação e vermos o que elas dizem sobre 7 temas. O que essas 3 obras falam sobre luta de classes? Aí você vai ver se há harmonia ou não. E eu acho que se você souber ler, sem ser analfabeto funcional, você vai entender. Né? O que essas 3 obras falam sobre sociedade, religião, fé, família, Estado e propriedade privada. Simples assim. Então, esses 7 pontos, eu vou comparar com você entre essas 3 obras. E eu oro a Deus, dependente se você gosta de mim ou não, isso aqui não importa agora. Né? O que importa é que você analise, reflita, em oração, né, aquilo que Deus quer passar para você, pela Bíblia, por Ellen White. E aí você vai ver se existe harmonia entre esta obra de Karl Marx, a Bíblia e Atos dos Apóstolos. Tá? Eu li essas 3 obras, li outras também, então eu não vou falar aqui do ao vento, né, de ideia que sai da minha boca. Eu estou falando do que eu li, que eu estudei. E eu espero que vocês entendam isso. Vamos lá. Antes, eu quero dar um conselho para vocês aqui. Antes de vocês chegarem a conclusões, ou emitir uma opinião para você mesmo, né? Ou emitir uma opinião para o colega do teu lado sobre o que eu estou dizendo, siga o conselho de Tiago 1, 19 e 20. Eu sempre sigo isso. É por isso que Deus me ajuda a aprender. Né? Nós temos que entender, queridos, uma coisa, quanto mais nós estudamos, mais vemos a nossa ignorância. Né? Por exemplo, quando fiz o mestrado em teologia, eu vi que eu não sabia pregar. Simplesmente assim. Eu achava que sabia, não sabia nada. Então é assim que é a vida. Né? E o que diz ali o texto? Ó? Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar nem se irar. Por quê? Porque é comum quando se aborda esse assunto, quando não se distingue entre política e apologética, é muito comum se irritar com esse assunto, porque muitas vezes o indivíduo vai falar de uma forma que você não gostaria. E aí você se irrita, já alimenta raiva, mas você nem espera o indivíduo concluir o que ele tem a dizer. Mas você, como cristão, você tem que fazer isso. Por quê? A ira humana não produz a justiça divina. Então, seja apto para ouvir, pronto para ouvir, não se apresse em falar e nem se apresse em se irar. Avalie o conteúdo até o final, aí depois você tira as suas conclusões. Tá? Eu fiz um quadro comparativo em que eu comparei essas 3 obras. Tá? O Manifesto do Partido Comunista, Bíblia e algumas declarações do Atos dos Apóstolos sobre aqueles 7 temas que eu mencionei antes. Vamos item por item. Bom, primeiramente, o que essas 3 obras falam sobre luta de classes? Né? Na página 62 da obra de Karl Marx e Engels, diz assim, a história de toda a sociedade até hoje tem sido a história de luta de classes, ou seja, proletariado contra burgueses, pobres contra ricos, ricos contra pobres. Esta é a opinião de Karl Marx. Bíblia. Pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, não é deste mundo visível aqui, contra poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Tem alguma coisa a ver o que diz Karl Marx com o que diz a Bíblia? Nada a ver. A nossa luta não é contra seres humanos. A nossa luta não é contra ricos, não é contra pobres.
A nossa luta é contra espíritos demoníacos. Não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. A nossa luta é contra seres do mal. Ellen White: Deus está hoje buscando pessoas entre os grandes, bem como entre os humildes. Cadê a luta de classes no Atos dos Apóstolos? A luta dos burgueses ricos contra o proletariado, os pobres. Não. A revelação profética diz que Deus está buscando entre as pessoas os grandes e os humildes. Essa história de luta de classes é uma besteira. Do ponto de vista bíblico e da revelação profética, não existe. Até porque, se você lembrar de Gálatas 3, 28 e 29, em Cristo, diz assim: não há judeu, não há grego, não há homem, não há mulher, todos são um em Cristo Jesus. E isto é o que ensina o cristianismo. Agora, se você quer continuar acreditando em Karl Marx, então ele vai ter que ser o seu Deus, porque não é o mesmo Deus. O mesmo Deus não está preocupado em colocar ricos contra pobres. Esse Deus bíblico que nós conhecemos, ele quer salvar ricos e pobres, formar uma igreja, formar um povo e prepará-lo para a volta de Jesus. Deus chama obreiros humildes e fervorosos que desejam levar o evangelho às mais altas classes. Deus vê os burgueses como inimigos do proletariado? Não. Deus os vê como pessoas, assim como os humildes, necessitadas do evangelho. Deus converterá homens que ocupam posições de responsabilidade, homens de intelecto e de influência. Na página 72 do manifesto diz assim, dirigem os operários, os seus ataques, não só contra as condições de produção burguesas, mas contra os próprios instrumentos de produção. Destroem as mercadorias estrangeiras concorrentes, destroçam as máquinas, queimam as fábricas, procuram recuperar por meio da força a posição desaparecida do trabalhador medieval. Karl Marx não tem negociação, é para quebrar tudo. Já a Bíblia diz, em 1 Pedro 3, 8 a 12, por fim, irmãos, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam cheios de compaixão uns pelos outros. Amem uns aos outros como irmãos. Mostrem misericórdia e humildade, e aquilo em destaque, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam com uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados. Eu sei como pecador que não é fácil, você retribuir o mal com o bem. Eu sei, é difícil. Mas enquanto Karl Marx e Engels mandam invadir e destruir tudo, a Bíblia diz o seguinte: não retribua o mal com o mal, nem insulto com insulto. Então, primeiro ponto, sobre luta de classes, Karl Marx, Bíblia e Ellen White divergem, não se misturam como a água não se mistura com o óleo. Segundo ponto, sociedade. O que essas três obras dizem sobre a sociedade? Bom, página 63 do manifesto, toda a sociedade está dividida cada vez mais em dois campos hostis. Veja, não é só uma divisão, é uma divisão hostil, tá? Em duas grandes classes em confronto direto, a burguesia e o proletariado. Só que quando você vai para a Bíblia e para o Atos dos Apóstolos, é totalmente diferente. Gênesis 13, 2, Abraão era muito rico e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Será que alguém tem a audácia de dizer que ele era um burguês contra os pobres? Ele é o pai da fé, meus irmãos. Eu gostei de um pensamento que eu li uma vez no livro do Benz Ruel, o dinheiro não muda as pessoas, ele só potencializa o que elas já são. Se você é uma pessoa liberal e você ganha mais dinheiro,
Isso potencializa a sua liberalidade. Se você é mesquinho e ganha mais dinheiro, ele potencializa a sua mesquinhez. O problema não está no dinheiro, o dinheiro é um papel, é um símbolo. O problema está em você ou em mim. Então, Abraão era muito rico. Continuando, olha ali, enquanto ele fala que a sociedade está dividida em campos hostis, o que o evangelho quer fazer? Pois todos vocês, pobres e ricos, né? Todos vocês, não interessa se você é pobre ou se você é rico, todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Todos, pobres e ricos. Os que foram unidos com Cristo no batismo, se revestiram de Cristo. Não há mais judeu nem gentil, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos vocês, podemos acrescentar aqui pobres e ricos, são um em Cristo Jesus. E agora que pertencem a Cristo, sejam pobres ou ricos, são verdadeiros filhos de Abraão, que era muito rico, por sinal, homem de fé que era muito rico, herdeiros dele, segundo a promessa de Deus. Então a Bíblia não apresenta, a Bíblia não vê a sociedade desta forma. A Bíblia vê a sociedade como uma sociedade carente de salvação, seja rico ou seja pobre. Não tem luta de classes. A nossa luta não é contra carne e sangue, é contra demônios. E o que Ellen White diz comentando sobre o José de Arimateia e Nicodemos? Olha só. O apoio desses ricos e honrados homens. Um homem rico pode ou não pode ser honrado? Abraão era honrado ou não era? Ou era um burguês maldito? Abraão é o pai da fé. Quem aceita Jesus como Salvador é herdeiro espiritual de Abraão. Né? E aí diz assim a irmã White, o apoio desses ricos e honrados homens era grandemente necessário naquela hora de trevas. Eles puderam fazer por seu mestre morto, o que teria sido impossível para os pobres discípulos. Então Deus precisa de ambos. Cada um tem os seus dons, as suas habilidades para o reino dele. E sua riqueza e influência os protegeram em grande medida da maldade dos sacerdotes e príncipes. Entre aqueles a quem o Salvador dera a missão de pregar, não é? Havia muitos que eram das camadas mais pobres, homens e mulheres, que tinham aprendido a amar seu Senhor e que decidiram seguir o seu exemplo de abnegado serviço. Muitos se convertiam à fé, e esses, de volta a seus lares em diferentes partes do mundo, espalhavam as sementes da verdade através de todas as nações, entre todas as classes da sociedade. Pela influência de José de Arimateia e Nicodemos, os discípulos puderam fazer o que não fariam sem a influência deles. E depois que se espalharam, eles puderam pregar a todas as classes da sociedade. Não há divisão de classes para Deus. Todos são um, em Cristo Jesus e descendentes espirituais de Abraão. Se você não aceitar isso, eu recomendo que você reavalie a sua fé cristã. E qual é o seu Deus? Vamos lá. Terceiro, religião. O que Karl Marx fala sobre religião e Engels, ou Engels, na sua obra Manifesto do Partido Comunista? Eu tenho essa obra. Se alguém quiser emprestada, eu tenho ela, marcada, sublinhada, mas recomendo, se você quiser entender, compre a sua. É um livro barato, né? Livro tranquilo também de se ler. Já o Capital, ele é tão complexo que nem o Karl Marx entendia, porque ele escrevia muito mal. Não estou falando mas ele não entendia muito. Para você ver, os intérpretes de Karl Marx, eles têm dificuldade de entender o Capital. Porque o cara faz uma bagunça ali, parece que ele fez um compilado, mas ele não fez compilado, porque ele escrevia mal mesmo. Né? Você pode ler o Capital, conheço também o Capital, mas se você quer saber na essência o que é o ensinamento de Karl Marx, vai na obra Manifesto do Partido Comunista. Ali ele é mais direto, ele é mais aberto, ele não
tenta mascarar, na verdade, o que ele quer ensinar. Bom, na página 76 ele fala assim, ó, as leis, a moral, a religião são para ele, o proletariado no contexto, né, os pobres, outros tantos preconceitos burgueses, atrás dos quais se escondem outros interesses burgueses. Não me venha com essa ideia de que Karl Marx falava da religião naquela época, porque Karl Marx é ateu. O ateu não gosta da religião, seja no passado, no presente ou no futuro dele. Então não fala essa bobagem, tá? Ele diz que moral e religião são preconceitos burgueses. E se você ler a obra, você vai ver que uma das formas de o socialismo deixar de ser socialismo e passar para outra fase comunismo é acabar com a religião. Porque a religião é o ópio do povo. Isso não era só para aquela época, isso é crença até hoje, de grandes intérpretes marxistas, né? Ora, o que a Bíblia fala sobre moral e religião? Primeiro, a Bíblia tem o decálogo, né? E não foi elaborado pelos preconceituosos burgueses, como diz Karl Marx. O decálogo foi escrito pelo próprio Deus com seu dedo, diz Êxodo 31, 18. Então, a moral não foi criada por burguês, a moral foi criada por Deus. Olha o texto, quando o Senhor terminou de falar com Moisés do Monte Sinai, entregou-lhe as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança escritas pelo dedo de Deus. Então, longe da moral, das leis, serem preconceitos burgueses, são muros de proteção de Deus para o nosso bem. E foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Agora, Atos dos Apóstolos. A igreja, será que ela é um preconceito burguês para Ellen White? Vamos ver. A igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Foi organizada para servir e sua missão é levar o evangelho ao mundo. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que ele mantém num mundo revoltado. Usem a lógica. Tem uma coisa a ver com a outra aqui? Não tem? Se você disser que tem, eu peço que você faça algum curso de leitura. Porque você não entendeu. Não tem harmonia. Outra coisa sobre a religião, né? Pretendem, aqui à esquerda, ó, Manifesto do Partido Comunista, página 100. Pretendem atingir seu objetivo por vias pacíficas, naturalmente condenadas ao fracasso, e pela força do exemplo, abrir o caminho ao novo evangelho social. Karl Marx cria que o marxismo era o novo evangelho social. Derrotar os burgueses para que o proletariado assuma o controle dos meios de produção, das propriedades privadas. Então, para ele, isso é o evangelho social. Só que a Bíblia diz o seguinte: assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Aqui falando da igreja. Agora, o que mais interessa aqui na terceira citação, Gálatas 1:8. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldito. Não existem dois evangelhos. Tem o evangelho social do Karl Marx e tem o evangelho bíblico, que são as boas notícias da salvação por meio de Jesus Cristo. E Paulo diz, falando de uma heresia que era a salvação pelas obras entre os gálatas, ele fala, olha, se nós apóstolos ou um anjo do céu pregar um outro evangelho que não seja o bíblico, é amaldiçoado por Deus. Não aceite. E aí, o evangelho social de Karl Marx é a mesma coisa que o evangelho bíblico? Está longe de ser a mesma coisa. Quarto ponto. O que Manifesto do Partido Comunista, a Bíblia e Ellen White falam sobre a fé? Isso aqui é importante você saber. Primeiro,
Quando você lê o manifesto, ele diz que você tem que fazer uma profissão de fé comunista. Não é uma profissão de fé em Cristo, não é uma profissão de fé na religião, não é uma profissão de fé na Bíblia. Está lá entre as normas para fazer parte do partido, você tem que professar fé comunista. Tá? Eu vou deixar essa tabela também disponível, você pode pegar, comparar ela com um livro, para ver se eu digitei alguma coisa mentirosa, você vai ver que não tem nada de mentiroso aqui. Então ele diz isso. Agora, engraçado, a Bíblia diz em Efésios 4:5, há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Há um só Senhor verdadeiro, há uma fé verdadeira, que é a fé cristã, e há um batismo verdadeiro. Existe um princípio filosófico, queridos, prestem bem atenção, jovens. Isso aqui, muitos professores de vocês não passaram isso para vocês. O princípio filosófico que diz o seguinte: duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma tem que ser verdadeira e a outra tem que ser mentirosa. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Isso é uma questão de lógica. Você não precisa nem ir para a Bíblia para saber isso. Se você quiser ir para a filosofia, vai e você vai perceber isso. Tá? Então, enquanto que Karl Marx manda professar fé comunista, a Bíblia diz que você tem que professar a fé cristã, porque ela é a única verdadeira. Duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, ou Marx estava com a verdade e a Bíblia com a mentira, ou a Bíblia está com a verdade e Marx com a mentira. Você vai ter que escolher. Amados, Judas 1:3, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por qual fé você deve batalhar? Pela fé comunista ou pela fé que Jesus entregou aos crentes? Por qual delas? Por qual delas, irmãos, o texto diz ali? Batalhar pela fé comunista ou pela fé cristã? Cristã? Ou eu não sei ler? Se alguém sabe ler melhor, me diga, o que eu não entendi aqui? Cristo não fracassou, nem se desencorajou, e seus discípulos deviam mostrar fé da mesma persistente natureza. Não é a fé comunista, é a fé cristã. Tendo recebido a fé do Evangelho, o que tem a ver a fé do Evangelho com fé comunista? Nada. O camarada era ateu. Tendo recebido a fé do Evangelho, o trabalho seguinte do crente é acrescentar virtude a seu caráter, e assim purificar o coração e preparar a mente para a recepção do conhecimento de Deus. Não há Deus na fé comunista, meus irmãos. Vamos ficar em pé, vamos orar. Espero que você não fique bravo comigo ou brava. Uma irritação inicial é normal, né? Quando nossa ideia é contraposta, é natural que fiquemos descontentes, mas eu peço só para você uma coisa: converse com Deus sobre isso, né? Fala assim: Senhor, o que o Leandro disse é mentira, é verdade, é exagero, não é? Fale com Deus a respeito. Se você for um cristão sincero, você vai orar a Ele e o Espírito vai te iluminar. Agora, se você não for sincero ou não for sincera, você vai sair daqui com raiva e você não vai estudar o que eu falei. Então vamos ver a qual desses grupos você vai pertencer. Se você é um cristão que ora, que analisa os fatos, ou você é um revoltadinho que acha que resolve as coisas só através da revolução. Né? Carência afetiva, obviamente. Né? Então, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque o cristianismo não é o ópio do povo, nunca foi e nunca será. O cristianismo, Senhor Deus, é a religião fundada por Jesus Cristo. O Evangelho, Senhor Deus, as boas notícias da salvação em Cristo, por meio da fé nele, no seu sacrifício, não é o Evangelho comunista. Nós aqui, Senhor Deus, não estamos para falar de candidatos e nem de política. Não é o nosso tema de interesse agora. Nós aqui abordamos, Senhor Deus, um assunto do ponto de vista da apologética.
E eu peço que o Senhor dê esse discernimento aos meus colegas, especialmente os mais jovens, que estão começando a vida, que estão formando a sua cosmovisão. A cosmovisão que cada um tem, Senhor Deus, vai digitar em tudo se a pessoa terá êxito ou fracasso. E por isso eu lhe peço que, pelo Espírito Santo, ajude esses jovens a entenderem e a aceitarem o que a sua palavra diz, e não ideologias humanas. Dê-nos sabedoria para discernirmos entre o certo e o errado, e fixa na nossa mente este conceito, que duas coisas contraditórias não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Dá-nos a sua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém.